E aí pessoal, tudo bem? Olha só, daqui a pouquinho nós vamos iniciar uma live muito especial, muito bacana. Vou estar recebendo aqui o Luiz. Luiz é baixista de navio de cruzeiro e nós vamos estar falando um pouquinho desse mercado, tá? Deixa eu ver se o Luiz já está por aqui. E assim, já vão deixando aí as dúvidas de vocês. Então nós vamos estar falando sobre baixistas, sobre música, né, dentro de navios de cruzeiro. Fiquei sabendo desse mercado ano passado e vou falar para vocês, é um mercado muito bacana e enfim, tem muita coisa bacana aí que a gente vai falar para vocês. Vamos esperar o Luiz entrar aqui. O Luiz trabalha em algumas empresas de navios, né? Toca nos teatros de navios de cruzeiro e enfim, vai estar aqui hoje falando com a gente e nos mostrando um pouquinho de como para o músico viver trabalhando nesses ambientes. Vamos lá, o pessoal está entrando aí, Joxan aí da Escola Ebenezer, Gotard, Paloma, galera entrando aí. Isso aí, gente, vamos lá. Aqui no Mato Grosso do Sul já são 7h30 e estamos aí trabalhando. Vou esperar o Luiz entrar aqui e a gente já começa. Alguém aqui já tinha ouvido falar nesse ramo? Já tinha pensado como, né, que tem música dentro dos navios, né? Quem toca, como é. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre esse universo e confesso para vocês que fiquei encantado. É muito bacana lá, o Gotard nunca nem vi. É muito legal, é muito legal. Já posso adiantar que é muito trabalhoso entrar, então exige muita preparação. Existem navios que são brasileiros, né? Navios, na verdade, que entram aqui pelo Porto do Brasil, mas existe a temporada brasileira. O Luiz vai explicar isso para vocês certinho, mas existe a temporada brasileira. A maioria dos navios você sai daqui do Brasil e vai para Espanha, vai para Itália, enfim, e pega o navio lá e aí segue durante um período trabalhando. É muito interessante, é uma vida bem legal, tem os seus prós e contras e eu vou estar falando para vocês aqui com o Luiz, que já está entrando aqui com a gente. Vão deixando dúvidas aí, deixando sugestões. Deixa o Luiz aqui. Já tá quase. Já vi que ele tá online aqui. Ó, ele entrou. Isso aí. Luiz, já mandei o convite aí para você. Olha aí. Tem até uma galera tomando banho aí. Minha filha, cara, deixa eu virar aqui. Como é Que que tá, meu irmão? maravilha, hein, cara? Como você tá? Tudo bem? Beleza, graças a Deus. Deixa eu só achar um ponto melhor aqui que a luz tá atrapalhando. Você tá bem, cara? Tudo certo, meu irmão? Como é que tá por aí? Tudo jóia, cara. Estamos aqui nessa live inesperada, né? Pô, Já, pois é. As melhores são assim. já, As melhores e são já as. começaram aqui, ó. Pra ser músico de navio tem que saber tocar Titanic. Os caras não perdem, né, bicho? Cara, essa. Não, tocar Titanic. Não sei se Titanic é uma música, né? Mas Pois é. tem uma música que é proibida tocar no navio, cara. Que é aquela música que eles tocam no. Quando como é que se diz? Quando a galera tá desembarcando, sabe? Que tá naufragando, que aparece os músicos tocando uma música. Não lembro se é uma música cristã, cara. Acho que é uma música cristã, da harpa cristã, que É é, proibido tocar? é, é proibido tocar nos navios. Essa música é proibida. Não sabia, cara. Eu fiquei sabendo lá. Porque imagina, pô, imagina o clima se o cara tocar uma música daquela. Pô, doideira, né? Ô, Luiz, Oi, fala, meu irmão. já começando nessa onda aqui, cara, a ideia hoje é a gente trazer aqui pra galera como que é viver, como é trabalhar em um navio de cruzeiro, trabalhar nessas empresas aí.
Já quero de antemão te agradecer aí por todo o apoio que você está dando, ajuda, e para mim, né, que estou nessa empreitada aí. E assim, conta pra gente como que é esse processo, é fácil, não é? Como que é? O cara quer ser músico de cruzeiro, e aí, começa por onde? Então, boa noite pra galera aí, boa noite a todos. Então, para ser músico de cruzeiro, cara, primeiro você precisa saber pesquisar em que parte do navio você quer atuar, né? Porque existem basicamente duas formas de você trabalhar a bordo. A primeira é dentro do teatro, que é onde eu trabalho, né? Então, para essa, e para cada, dentro do teatro ou fora do teatro, né? Que são os lounges, né? Os lounges são os bares, né? São os restaurantes, são as partes que são fora do teatro, né? Bar, restaurante, as piscinas também tem, de vez em quando tem música, normalmente durante o dia tem shows lá. Então, a gente tem basicamente essas duas possibilidades, dentro do teatro ou fora do teatro. E para cada uma delas, nós temos um tipo de habilidade que o músico precisa ter. Para dentro do teatro, o cara precisa ler partitura bem, né? Ter uma boa leitura, ter um bom conhecimento dos estilos diversos, né? Desculpa, do jazz, música latina, do funk americano, estilo Broadway, né? Então, o cara tem que ter um vasto conhecimento dos estilos musicais variados para tocar dentro do teatro, uma boa leitura e saber minimamente se virar improvisando nesses estilos, né? O baixista ele não é tão exigido da improvisação, mas uma hora vai pintar um solo para você fazer, uma hora vai pintar algum tipo de improvisação que você vai precisar fazer no instrumento, apesar de não ser um instrumento tão requisitado para solos, uma hora vai aparecer. E fora do teatro, o cara não precisa ler partitura, né? Mas ele precisa ter um conhecimento vasto do repertório internacional. Primeiro, porque você vai estar tocando numa companhia internacional, certo? Então, se com exceção da temporada brasileira, que é uma temporada onde os navios ficam na costa brasileira, né? Normalmente faz Argentina, Uruguai, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, aí vai subindo, Bahia e acho que é Recife, alguma coisa assim. Tirando a temporada brasileira, que a galera toca bastante música brasileira, o restante os trabalhos são fora do Brasil. Né? Tirando a temporada brasileira, os navios estão fora do Brasil. Então você tem que tocar o repertório internacional, né? Então você tem que ter esse conhecimento. E para o baixista especificamente, você pode tocar com duo, você e um pianista que canta. Você pode tocar baixo e o cara que toca voz e violão e baixista. Você pode tocar com trio, baixo, batera, piano. Ou trio, baixo, batera. Então tem N possibilidades para o baixista tocar fora do teatro. Né? Então, mas são basicamente essas duas, dentro ou fora. Entendi, cara. E assim, existe uma série de questões também de pré-requisitos quando você vai trabalhar no teatro, no navio, né? Que é a questão de você falar, até nos lounges, etc. Uma das questões do navio é você falar inglês, né? Então, Exatamente. saber falar inglês é um dos pré-requisitos, né? Exatamente. Na parte musical foi isso que eu falei. Na parte musical, as questões musicais são basicamente essas, mas o tão importante quanto você tocar, você ter essas habilidades musicais, é você saber falar inglês no nível de você conseguir entender e de você conseguir se fazer entender, né? Por quê? Porque a galera sempre pergunta o porquê da gente ter que falar inglês dentro do navio. Imagina que você está dentro de um navio, um lugar em que você tem, dependendo do tamanho do navio, você tem uma tripulação, que são as pessoas que trabalham dentro do navio, de mais de 1.000 pessoas. Só as pessoas trabalhando no navio, mais de 1.000 pessoas.
E dessas 1.000 pessoas estão divididas em mais de 60 nacionalidades. Imagina isso. Então, idiomas totalmente diferentes, sabe? Então, como é que, cara, eu que sou brasileiro, falo português, vou me comunicar com um filipino que fala o dialeto dele lá, o galo, esqueci o nome do dialeto, acho que é galo, com um indiano que tem o dialeto dele, a língua dele, com um japonês, sabe? Com um americano, com o cara da Macedônia, o cara, pô, ucraniano, o cara russo, sabe? Como é que eu vou conseguir me comunicar? Como é que a gente faz essa galera toda se entender, né? Então foi estabelecido em todos os navios de cruzeiro um só idioma, que é o inglês, né? Então, para você trabalhar no navio de cruzeiro, você precisa falar inglês. Entendeu? Como esse pré-requisito, todo mundo tem que falar, então todo mundo se entende em inglês. Cada um no seu sotaque, né? O legal do navio é que você vai ouvir sotaques do mundo inteiro, né? Do filipino, do indiano, pô, do americano, do inglês, do canadense, do cara australiano, que é um inglês totalmente diferente. Totalmente não, mas bem diferente, né? O sotaque. Então, o inglês é importante por causa disso. E, além disso, dessa comunicação entre todos os que tem que haver entre todos os tripulantes, ainda tem a questão das instruções que você tem que ter dentro do navio. Porque no navio você não é só músico, né, cara? Você é um marinheiro e que você tem outras funções além de tocar. Por exemplo, numa situação de emergência. Tá me ouvindo bem aí? Tá legal? Tá bem? Beleza. Você tem uma situação de emergência, então, e nessa situação de emergência, cada tripulante tem uma obrigação dentro do navio, né? Que é conduzir em segurança, o máximo de segurança possível, os passageiros para serem desembarcados, se for uma situação de desembarque, né? E aí tem os passageiros, tem os idosos, tem pessoas que são cadeirantes, como é que você vai agir? Tem as crianças, como é que você vai agir com uma criança perdida? Né? Se uma criança se perde no meio de todo mundo lá, como é que você vai agir? Como é que você vai achar os pais dessa criança? Então tem uma série de instruções, treinamentos que são dados para a tripulação para realmente atuar nessas situações de emergência e de comunicação com os passageiros. Então, o inglês é essencial, cara. Ô Luiz, e até mesmo você falando desses treinamentos, existe o SCCW, né? Que é um treinamento que você faz antes de embarcar, né? Então, e esse já é um curso de sobrevivência, né? Um curso ali onde você vai treinar sobrevivência no mar, vamos dizer assim, né? Exatamente. Aí já parte para a parte da documentação que você precisa para embarcar, né? Então, basicamente, você precisa do passaporte, né? Passaporte, e o SCCW, que é o curso de salvatagem, né? Que é o curso que você faz para uma situação de emergência, para situações de emergência e de sobrevivência, né? Você está no mar e, pô, você está no mar, acontece um imprevisto, você tem que desembarcar do lifeboat, né? Que é o transporte que leva o cara quando as pessoas precisam desembarcar do navio para uma ilha, para um lugar de segurança. Você vai nesse lifeboat, né? Que é tipo não um bote salva-vida. Tem um bote salva-vida também, mas é tipo um. Pô, bicho, não vou explicar. É tipo um submarinozinho, né? Ele não, Não é um submarino, ele não entra, né? Mas ele não entra, exatamente. Mas ele leva a galera, ele é tipo um, um ônibusinho, né? Um negócio. Pô, depois você te manda a foto pra você postar aí. tudo fechadinho, né? Exatamente. Então ali você tem comida, você tem água, você tem comida, você tem material de segurança, alguém se machucar, você tem remédio para enjoo, enfim. Então, mas vamos supor que acontece uma situação em que você tem que desembarcar desse lifeboat, né, no meio do mar, em alto mar, enfim. Então, esse curso de salvatagem é exatamente para isso. Como você vai fazer
numa situação, desculpa, de emergência em alto mar, entendeu? Se você precisar pular do navio, vamos supor, você precisar pular do navio para poder se salvar, como é que você vai pular? Você está com um colete salva-vida, mas você não pode pular de braço aberto, não pode pular de pernas abertas. Então, a gente vai te ensinar a forma certa que você tem que pular, como sobreviver em alto mar, sei lá, você teve que desembarcar desse lifeboat e passou, sei lá, passando um dia, uma noite em alto mar, todo mundo ali, como é que você vai sobreviver, né? Então eles passam todos esses treinamentos nesse curso e o treinamento de controle de multidão, né? Que é muito importante. Você faz esse treinamento aqui fora, que é na CCW, e faz dentro do navio também, que é o controle de multidão. Pô, imagina uma multidão, pô, tem navio, o último navio da Royal agora, que é a empresa que eu trabalho, é o maior navio do mundo. São quase 10 mil pessoas, né? Juntando passageiros e os tripulantes, que são as pessoas que trabalham no navio. Então agora você imagina 1.000 pessoas controlando, 1.000 e poucas pessoas, 1.500 pessoas, controlando 7.500 pessoas. Então você tem que ter um treinamento para isso, uma situação de emergência. Ninguém vai calmamente caminhando pro live, não. O nego vai gritar, o nego vai se desesperar, sabe? As pessoas, isso acontece. Então como é que você vai se portar numa situação assim? Então é um treinamento muito importante. E esse é o curso que você tem que fazer, você tem que ter o passaporte. Dependendo do lugar que você vai, por exemplo, se você for para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, não sei se a Inglaterra também está pedindo, Itália, você precisa do visto, né? Mas aí é com a empresa vai te mandar uma carta, você vai no consulado com a carta, que é um pedido da empresa para o consulado para te ceder o visto de tripulante, a gente chama de C1B, para você conseguir embarcar nesses lugares, né, que o visto é exigido. Ô Luiz, e esse processo de embarcar, fez toda a documentação, mas antes tem uma audição, né, cara? Tem todo um processo ali que você vai participar para poder realmente embarcar. Você vai ter um agente, você vai direto com uma agência, tem todo um processo aí, né? De avaliação. Isso. Para o cara conseguir um contrato, ele precisa aplicar e se candidatar, né? A gente fala aplicar, não sei se é uma palavra tão comum para a galera no Brasil. Para a gente é bem comum, que a gente já faz isso há algum tempo, então fica uma palavra comum. Mas, de repente, para a galera não é tão comum. Então, aplicar é você se candidatar para uma vaga, se candidatar àquele serviço, né? Então, tem basicamente duas formas de você fazer isso. Uma é você aplicar direto com a agência, com a companhia. Então você, por exemplo, eu quero trabalhar na Carnival, que é uma grande companhia de cruzeiro, uma das maiores. Eu vou lá no site da Carnival, vejo lá as carreiras, né, os jobs, os tipos de trabalho, entretenimento, entro lá, faço meu cadastro, mando meu currículo em inglês, mando meu link tocando, né? Eles vão avaliar, se eles gostarem, eles fazem contato, se eles gostarem, eles não fazem contato. Simples assim. Outra forma Fala aí, Rafa, beleza, meu irmão? Abraço. Batera aqui da área aqui de São Gonçalo. Olha aí. E outra forma de você aplicar é você aplicar com os agentes e as agências, ou agências, né? Que são agências que recrutam os músicos exatamente para mandar para essas companhias. Que precisa de um músico, então a companhia fala com as agências e as agências que já têm os músicos recrutados mandam para essas companhias. Então você aplica para a agência, pega o e-mail, ou tem agências que tem um site, você vai lá, se inscreve, manda o seu material, faz o seu release em inglês, manda o seu link tocando. Se eles gostarem do seu material, eles vão te fazer contato, gostamos do seu material e a gente queria, se for músico de orquestra,
a gente queria fazer uma audição com você. Você pode hoje é terça, você pode fazer a audição na próxima sexta-feira, 10 horas da manhã, horário do Brasil? Ah, posso. Então vai falar. Então, sexta-feira, 10 horas, a gente vai estar entrando ao vivo, vou te mandar o link antes por e-mail. Você acessa, a gente vai estar trocando uma ideia, você vai estar tocando algumas músicas, né? E aí há diferentes formas de audição. Você fala se agora ou depois. Né? Mas, basicamente você faz uma audição, que é basicamente de leitura, conhecimento dos estilos, né? Vai te pedir para tocar alguns estilos musicais, já vai te pedir para você tocar, ler algumas partituras para eles, para ver se você lê no nível que eles precisam, né? Que as companhias precisam. Feito isso, se você passar, depois eles vão te mandar uma melhor. Legal, você passou na audição e nós vamos procurar uma vaga para você, ou já temos uma vaga para você. O que você acha da vaga tal, assim, assim, para data tal? Mas basicamente esse processo do cara que vai tocar dentro do teatro, o músico que vai tocar dentro do teatro. Do músico que vai tocar fora do teatro, normalmente as bandas, né? Dos trios, quartetos, trios de jazz. Então, a galera que toca fora do teatro, a galera faz um release da banda, né, inteira, do grupo, e manda o release pessoal de cada componente, né? Faz um vídeo de apreciação, né, um vídeo demonstrando a banda tocando, né, o vídeo, o que seja, mesmo processo. Manda para as agências ou direto para a companhia, eles vão olhar, vão analisar, se estiver dentro do que eles querem, eles estão precisando, eles vão te retornar, ó, gostamos do seu trabalho, do trabalho de vocês, gostaríamos de estar marcando uma entrevista com vocês. Pode ser, dia tal, horário tal, pode ser, pode. Vamos fazer uma entrevista para conhecer os integrantes, para ver o nível de inglês, como é que não é. Mas é basicamente isso. Foi bem na entrevista, deu tudo certo, eles conseguem vão correr atrás de um contrato para você. É basicamente isso. Legal. Ô Luiz, e o tempo que normalmente é esse contrato? Você gasta muito dentro do navio? É tudo pago? Como que funciona essa questão? Desde que você sai do Brasil, que no caso as empresas são geralmente empresas europeias, etc., né, e tudo mais, fora, desde que você sai do Brasil até você chegar lá, foi contratado. E aí, os gastos e toda essa questão? Então, os gastos que você tem antes de embarcar são basicamente aqueles que eu falei com a documentação. Seu passaporte, o STCW, para o curso de salvatagem, e os exames médicos, né? Você precisa fazer antes de embarcar, né? Para embarcar você precisa passar por exames médicos, e o médico vai estar enviando esses exames para a companhia e eles vão te liberar ou não para embarcar. Né? Depois de dar tudo certo, se você precisar tirar o visto, você paga o visto e há empresas que te reembolsam, e outras não. Há empresas que reembolsam esse visto e outras não. Então é legal procurar saber antes. A Royal reembolsa o visto. Ela não reembolsa os exames médicos, mas ela reembolsa o visto. É legal. E feito isso, cara, pô, você conseguiu, fez a audição, passou, pô, conseguiu o contrato, marcam a data com você e, pô, e é tudo pago. A passagem de avião é paga, né? Você chega no local, ou você vai ter alguém te esperando para poder te levar, te transportar do aeroporto para o navio. A empresa, tipo a Royal, você normalmente chega um dia antes, né, do embarque. Eles gostam de fazer isso com antecedência para se houver algum imprevisto, algum atraso com voo, não sei o quê, você ainda consiga chegar a tempo de embarcar. Então, normalmente você chega na noite anterior, ou na tarde anterior, ou na manhã anterior, no dia anterior. Dorme no hotel, e na parte da manhã tem um ônibus lá que vai te levar direto pro navio. Isso tudo por conta deles. E dentro do navio, cara, você pode ter zero gastos se você quiser. Você for um cara controlado, você pode ter zero gasto, porque você tem
tem todas as refeições. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Tem o que eles chamam de pós-janta, né? Que é um lanche que eles colocam lá. Por exemplo, a janta começa às 6 horas da tarde e termina 9 horas, vamos supor. Então, tipo, 10h30, 11 horas, eles colocam o lanche lá pra galera. Tem uma galera que trabalha até um pouco mais tarde, enfim. Pra todo mundo. Quem quiser ir lá comer, vai lá, come uma fruta, né, come um doce, come, sabe? Não é comida, né, mas é um lanche pra galera. Um pão, enfim. Então tem isso no navio. Você tem todas as refeições, tudo, pô, do melhor, assim. É claro que não é comida, a gente estranha um pouco. Eu estranhei bastante a falta do feijão, cara, feijão preto. Sou carioca, feijão preto pra mim é uma parada, cara, essencial, sabe? Fico mal quando eu não como feijão. Agora você imagina ficar 7 meses sem comer feijão, 6 meses sem comer feijão. Às vezes eles tentam fazer um feijão maluco lá, cara, pô, mas é um negócio cheio, aguado pra caramba. Enfim, mas a gente, pô, vai se virando, né? Não é a comida da nossa casa, né? Não é que a gente fala, não é a comida da mamãe, mas é uma comida, assim, legal, né? Às vezes eu sofro também porque a comida, dependendo do navio, é uma comida muito apimentada, porque a galera indiana que normalmente faz, indiano, filipino que cozinha, então às vezes pô, feijão tropeiro é maravilhoso, né, cara? Mas aqui no Rio é feijão cozido mesmo, lá no Rio aqui é feijão cozido, feijão de feijoada, né? O pessoal fala em São Paulo. Enfim, aí, pô, você chega lá, às vezes eu não gosto de pimenta, cara. Bicho, às vezes tá pimentado pra caraca, sabe? Eu chamo de spice, né? Comida tá spice food, que é a comida apimentada. Pô, sofro com isso. Mas enfim, é uma comida boa, sabe? Há navios que você pode comer no restaurante do passageiro, que é uma comida melhor ainda, claro, né? E há navios que você não pode comer, mas tem que pagar, sei lá, US$ 3. É uma merreca pra você ir lá e comer melhor, né? Então, de vez em quando, quem quiser, pode ir lá, Entendi. paga esses US$ 3 e janta. Então, então, cara, para lavar roupa, você pega a sua roupa, tem a lavadora, né? Vai lá, põe sua roupa na lavadora, pô, lavou a roupa. Secadora fica em cima da lavadora, né? Tem a lavadora, em cima fica a secadora. Tirou dali, botou em cima, secou a roupa. Secou a roupa, tem a tábua de passar com ferro, vários tábuas de passar com vários ferros. Foi ali, passou a roupa, tudo certo. Então você não gasta. A roupa de cama, por exemplo. Você usou roupa de cama, sei lá, 3 dias, 4 dias, não sei. Uma semana, não sei. Não sei quanto tempo cada um tem um tempo diferente, né? Mas enfim, você usou sua roupa de cama e sujou, pô, tá na hora de trocar. Ah, tá na hora de trocar. Pegou a roupa de cama toda, vai lá chão de laundry, né? Que é o lugar que a roupa de cama é lavada. Deixa lá, pega uma limpa, leva pra sua cabine, chega lá, coloca no lugar, tá tudo certo. Entendeu? Então, gasto você só vai ter se você quiser, tipo, pô, quero comer uma comida diferente. Pô, vou sair no Porto, vou sair em Nápoles, por exemplo. Estou na Itália, pô, vou sair em Nápoles, bicho. Vou sair em Nápoles e vou comer uma pizza de Nápoles, sabe? Pô, no lugar da pizza, as melhores pizzas do mundo. Pô, não vou comer uma pizza. Claro que eu vou comer uma hora ou outra, eu vou lá e vou comer uma pizza, sabe? Mas se o cara, eu já ouvi casos do cara passar o contrato inteiro sem gastar nada, bicho, sabe? Tem um cara, um negócio meio louco, né? Eu não conseguiria. Mas o cara, sim, o cara segurar a grana toda ali, porque tipo assim, o cara vai passear, vou passear, mas eu espero, vou lá, faço um café da manhã, tomo um café da manhã reforçado, passei, não sei o quê, passei e volto, ainda pego o almoço, sei lá, 2h30 da tarde. Eu vou lá, pego o almoço, tudo certo, entendeu? Então, se o cara não quiser gastar nada, ele não gasta nada, entendeu? Mas você vai, pô, vai tomar um refrigerante, vai tomar um suco. Porra, eu tava falando com minha filha ontem que na Europa
Europa tem os sorvetes são maravilhosos, né, cara? Outro gosto, né? Outro sabor. Pô, tu vai sair em Gênova, pô, tu não vai tomar um gelato, né? Que é o sorvete lá, né? Pô, tu não vai tomar um gelato, tu não vai, sabe, provar Não as dá, coisas né? típicas do lugar, sabe? Eu acho que é importante você também fazer isso, né? Conhecer a comida típica do lugar, né? Provar outros sabores legais. Então, mas se o cara for pão duro e quiser guardar tudo, ele consegue. Ô, Luiz, mas mesmo assim ainda dá para guardar uma grana, porque se recebe bem, né, cara? Sim, Se recebe em sim, dólar, né? cara. Há empresas que você recebe em dólar, normalmente as americanas você recebe em dólar. Eu lembro quando eu trabalhei na MSC, a MSC paga em euros. Paga em euro e as britânicas, cara, pagam em pounds. Eu já recebi em pounds também. Pounds é a moeda que está mais em alta, né? Acho que tá 6 para 1, alguma coisa assim. Mais de 6. O, o euro fica ali naquela casa de 5,30, 5,40. E o dólar que tinha dado uma caída. O último contrato que eu fiz, o dólar tava 4,80 e pouco, Opa! 4,90. 5. O máximo que chegou foi tipo 5, assim, né? Mas, enfim, ou você recebe em dólar, ou você recebe em euro, ou você recebe em pounds, né? Então, mas convertendo isso, cara, né, um salário básico de um músico de cruzeiro pô, US$ 2.500, salário básico, né? Pode ser um pouco mais e pode ser um pouco menos, né? Pode ser muito mais ou pode ser um pouco menos. Nunca tão... Dependendo da empresa, você vai receber, sei lá, 1.900 euros, 2.000 euros. Aí você multiplicar por 5 dá 5 e pouco, né? 5,30 dá o quê? R$ 10.300, né? É. Pô, um músico para receber isso aqui no Brasil, 6 meses seguidos. Eu falo com a galera, o problema pô, você consegue fazer R$ 10.000 aqui no Brasil? Pode ser, se você trabalhar muito, se você sabe, tipo, pô, se matar de trabalhar, faz não sei quantos shows no mês, não sei o quê, dá aula, grava, não sei o que, sabe? O cara consegue fazer isso. Mas o cara consegue fazer esses 10 mil 6 meses direto, todo mês, certo? Esse é o problema, entendeu? É No a navio a maré constância, né, não cara? baixa. Pô. É a, Exatamente. é a constância. E você está num lugar onde você tem uma estrutura muito bacana, você tem um apoio muito legal, está tocando músicas com músicos que são de excelência, né? E você também tem, logicamente, né? Tem uma coisa que eu até vou te perguntar, tem os contras, né, cara? Você está num confinamento, né? Você está no mar, dentro de um negócio ali que, né? Que tem hora que eu acho que deve ser muito louco isso, né, cara? Exatamente. Então, voltando na questão da grana, é uma grana muito legal e que você vai poder contar. Não é tipo assim, você chega num bar, você chega num bar e você precisa que tenha clientes ali para no final do show o cara ir lá pegar aquela grana e dependendo da quantidade de pessoas você recebe o combinado, mas se tiver menos do que o cara espera, o cara vai chegar para você. Se você, vamos supor, se você vai receber 250, por exemplo, né? Vai tocar no barzinho, não sei o quê, pô, mas não deu aquela quantidade de pessoas que o dono esperava. Pô, choveu e deu pouca gente. O cara chega com 200 pratas pra você e fala, pô, cara, hoje o Não movimento não rolou. foi legal, não rolou. Não tem isso no navio, cara. Com muita gente te assistindo, com pouca gente te assistindo. Tem várias atrações ao redor do navio, né? Você não depende de público, você não depende se o gerente vai para sua casa ou se não vai, sabe? Então, você recebe um salário, você assina um contrato e dentro daquele contrato ali você tem certeza que você vai receber aquela grana ali durante o tempo de contrato. São 6 meses, então você ganha, sei lá, US$ 2.500 por mês. Então vai ser 6 meses recebendo US$ 2.500 todo mês, entendeu? Não tem erro, não tem.
sabe? Não tem um lugar ruim, não tem como dar ruim, entendeu? Essa constância é uma parada que atrai também. Pois é, cara. E outra coisa também, você tem um tempo, né, cara, de férias, né? Igual você agora tá no Brasil, né? Você tá no Rio, né? Sim, Você tá de férias, no né? Rio. Tô de férias. Então aí, por exemplo, daqui a pouco você vai lá e volta para trabalhar. Tem um período específico, você que escolhe, como que é? Cara, normalmente, quando você está numa empresa, tipo a Royal Caribbean, você faz um contrato, normalmente o pessoal lá faz um contrato de 6 meses, 6, 7 meses, e fica 2 meses em casa, no máximo 3 meses em casa. Aí volta, faz mais um de 6 meses, ou então pega um contrato, tem gente que pega um contrato mais curto, né? Tipo 4 meses, 3 meses, então isso varia, né? Mas o normal é você pegar um contrato de 6 meses, descansar dois, volta, pega mais uns 6 meses, descansa três, no máximo 3 meses de férias, né? Entre os contratos. Entendi, entendi. Pô, cara, é um universo, né, Luiz? Tem que se preparar muito, né? Inclusive, assim, você tá com esse lance de ensinar baixistas, né? De como é. Porque, assim, existe o cara que lê, existe o cara que sabe improvisar, mas você tocar dentro de uma orquestra, saber realmente, até mesmo questões em inglês, saber ali, por exemplo, noções, nomenclaturas da partitura, que é o lance que vai se fazer diferente para você, entendeu? Que vai, creio eu, que vai fazer você se destacar na hora da audição, na hora. Então, assim, eu acredito que tem que se preparar bem, né, para você também ir certeiro, né, cara, e fazer um negócio bacana. E o que você tá fazendo é muito legal, né? Tô participando aí contigo e, pô, tem uma galera que tá assistindo aí, quiser fazer, já faço a propaganda aí, porque o Luiz tá. Opa, obrigado. Maravilha. Cara, o grande lance foi que eu observei que eu passei por isso, né, cara? Passei por isso. Eu comecei na verdade, meu primeiro embarque seria em 2012, mas porque meu filho estava muito novo, né? Eu tinha acabado de passar no concurso da prefeitura daqui da minha cidade para tocar na orquestra. Eu acabei não indo, né? E isso, assim, passou essa coisa do navio, deixei para lá. 2018 eu volto a pensar em embarcar, né? Nem sabia que existia esse trabalho de orquestra, não sei o que, para mim era só com bandas que eu podia ir. 2018 eu começo a pesquisar sobre esse mercado, não encontro nada para baixistas, sabe, na internet, no YouTube, nada especificamente para baixista, eu não encontrei nada. Mas encontrei o Rogério Salles, né, que é o cara que tem um curso muito legal, como ser músico de cruzeiro, mas é um curso que abrange todo mundo, tanto a galera ali, todos os instrumentos de orquestra, com a galera de duo, trio, os quartetos de jazz, então é aquele todo mundo junto no mesmo grupo, entendeu? Não é uma coisa mais específica. E eu assisti muitos vídeos dele, e só que eu senti falta de algo mais específico, cara, pro instrumento, sabe? Não tinha ninguém falando sobre pro baixista, ó, baixista, você precisa ter conhecimento do estilo tal, 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 assim, assim, você precisa ter um nível de leitura tal, você precisa ter a técnica tal, você precisa improvisar nesse nível aqui. Não tinha nada desse tipo. Então eu fui meio que eu mesmo pesquisando, eu mesmo, sabe, pegando um método aqui, um método ali, já tinha um pouco de conhecimento de leitura, né? E fui meio que desenvolvendo sozinho até chegar no nível de conseguir embarcar em 2020, né? Eu toquei num trio de jazz e depois veio a pandemia, 2020, 2021, 2022 eu volto a embarcar e estou embarcando até hoje. Mas eu comecei a observar que não havia material, não havia uma aula específica, não havia ninguém falando diretamente para os baixistas, sabe? Então eu falei, cara, pô, eu tô numa das maiores empresas do mundo, né, que é a Royal Caribbean, né, pô, Sim. já toquei na orquestra, já toquei nos quarteto, quinteto de jazz, já toquei com vários guest entertainers, né?
que é a galera que vem de fora, que traz o show todo escrito, que você tem que ler praticamente de primeira vista. Pô, já toquei production show da Royal, dois production shows, já toquei dois shows da Broadway na Royal também, já tinha tocado em terra também. E, cara, eu acredito que eu tenho uma experiência e que eu posso agregar, que posso ajudar os baixistas a embarcar especificamente para a orquestra, né? Então, eu acho que eu tenho ferramentas que eu posso estar utilizando, que eu posso estar passando conhecimento para essa galera. E essa galera, assim como eu consegui, essa galera também vai conseguir com um cara que já está ali dentro, já tem a vivência e vou continuar tendo, porque por enquanto ela continua embarcando, né? Não sei até quando, mas vou continuar embarcando. Então, cada vez eu vou ter mais experiência e vou ter outros caminhos. Pô, vi isso aqui que é interessante, abordo, que é interessante passar para os alunos. Vou pegar aquilo ali, pô, vi uma partitura, caramba, essa partitura aqui, pô, vou passar essa partitura para a galera e vai fazer a galera crescer. Então, falei, cara, vamos montar um curso, né, para ajudar exatamente os baixistas, especificamente, que é o meu instrumento, a embarcarem, né? E tem dado Porque não certo. é, Pode por- falar. porque assim, não é algo que é muito divulgado também, né, Luiz? Eu mesmo fiquei Exatamente. sabendo disso ano passado, porque eu participo de um grupo, né, específico, e aí dentro desse grupo o pessoal começou a falar de algumas coisas lá em relação a isso, tinha uma galera que estava embarcada e etc. Mas é um grupo de música, assim, de um evento que eu participei. E eu falei, cara, que é isso? O que é esse negócio de navio, de música de navio de cruzeiro? E aí eu fui ver, cara, eu falei, caramba, que legal, cara, que negócio bacana, né? Porque você trabalha bem, trabalha com um repertório legal, é igual você falou, o músico consegue ganhar 10K hoje, 10 mil no Brasil? Consegue, mas só que tem que ralar pra caramba, né, cara? Você tem que, pô, fazer muita coisa, né? E Exatamente. querendo ou não, a gente nasce com a música, a gente gosta de tocar. Muitas pessoas lá, a primeira coisa é tocar. E ali você pode tocar, ali você pode fazer. E outra, não é o tempo inteiro que tu fica tocando, né? Tem os horários certinhos, então você tem um tempo para você Exatamente. estudar, para você dar aula, enfim, né? Sim, porque, cara, a nossa vida a bordo, assim, é até, não vou dizer que é complicado de falar, porque é uma profissão diferenciada, sabe? Tem gente que acha no navio que fala como se a gente não trabalhasse. Semelhante aqui fora, sabe? Que pô, músico não trabalha, músico não faz nada, não sei o quê. Só que, cara, para eu conseguir embarcar, meu irmão, a minha experiência são mais de 20 anos tocando, sabe? Esse ano vai fazer 30 anos. Pô, engraçado. Esse ano vai fazer 30 anos que eu comecei com música, sabe? Tocando violão na igreja, sabe? Aprendendo. Então vai fazer 30 anos esse ano. No final do ano faz 30 anos. Então, na verdade, fez 30 anos agora em dezembro, que eu fiz de 13 para 14, né? Foi de 13 para 14. Estou em 44, então fez 30 anos que eu comecei a estudar música. Então foi ontem, né, cara? Não é um negócio. Não é igual o cara. Se não tem nada de pejorativo, não tem nada de ser pior ou melhor. Mas, por exemplo, o cara vai para o navio sem experiência nenhuma e o cara vai lá e começa a lavar os pratos, sabe? O cara lava os pratos, pá, lava o talher, não sei o que, pá, pá, pá. Cara, em 2, 3 dias, o cara tá fazendo aquilo ali bem pra caramba, sabe? Pô, uma semana, 2 semanas, o cara já não tem mais problema nenhum pra lavar aqueles pratos, pra limpar o que ele precisa limpar. A mesma coisa o cara que vai servir, sabe? O cara que é garçom, às vezes o cara nunca foi garçom na vida e aplica para entrar no navio e ser garçom. Então o cara vai começar a aprender a servir, não sei o que ele precisa falar, como é que ele vai servir, de que lado que é, o que ele põe primeiro, não sei o quê. Cara, com uma semana, 2 semanas, o cara tá bem, vamos botar no teto aí, um mês, o cara já tá fazendo aquilo ali perfeitamente. Agora, e o músico, né? E o músico? Quantos anos o cara precisa estudar do zero para chegar num nível de conseguir embarcar para trabalhar no navio de cruzeiro, sabe?
Então não é um negócio que o cara pode chegar simplesmente falar que o cara não, pô, não faz nada. Como assim não faz nada? Quantos anos eu estudei para estar aqui? Quantos anos os músicos estudaram para estar lá? Normalmente os músicos de orquestra não é uma regra, não tem nada a ver, não é uma regra que o cara tem que fazer para poder embarcar. Mas normalmente a galera que toca na orquestra são pessoas que fizeram faculdade de música, sabe? A maioria deles, né? Então a galera, pô, estuda para fazer a faculdade, para fazer o vestibular, para passar, passa 4, 5 anos, 6, estudando uma faculdade de música para chegar lá dentro, sabe? Não é um negócio que não começou ontem, sabe? Não aprendeu ali É, dentro do navio, entendeu? Então, mas o pessoal faz isso, acha isso porque você trabalha, tipo, normalmente a gente trabalha na parte da noite, faz, sei lá, uma passagem de som 6 horas da tarde, faz um show 7, um show 9, tem dia que é isso aí e acabou. Entendeu? Então, você, pô, com cara, 3 e horas. aquela coisa também, aquele cara que toca de ouvido, ajuda, aquela coisa toda. Mas é igual você falou, questão. Eu, assim, eu particularmente, cara, a faculdade, pra mim, eu tinha um preconceito do caramba com faculdade. Até assim, já falei isso em algumas lives, sabe? Tinha um preconceito do caramba, vai me engessar, vai aquela coisa toda. Mas aí quando eu fiz e me formei, mais aquela coisa, eu vi o seguinte, cara, uma oportunidade, um network, entendeu? E assim, se eu falar pra você, cara, eu sempre dou um conselho seguinte: você quer fazer faculdade de música, você seja músico primeiro. Não entra de cara, não, Exatamente. você se enrola. Não entra de cara que você não vai aproveitar nada. Você não vai aprender a tocar na faculdade, entendeu? Não vai. Exatamente. A não ser que você vá fazer um bacharel, alguma coisa, mas na licenciatura tu não vai. Então, assim, cara, é a gente saber aproveitar as oportunidades e estar preparado para as oportunidades, né, cara? E se preparar para Exatamente. aquela oportunidade, né, cara? Exatamente. Porque, infelizmente, no nosso país, a gente tem algumas questões ainda para música que são bem difíceis em relação ao mercado, né, cara? Então, hoje a gente vê quantos músicos aí de excelência que estão parados ou estão sendo substituídos por pessoas que não têm excelência, mas que você vê, cara, que tem um nível musical, às vezes, bem abaixo daquele cara que inclusive, é uma referência, né? Então, Exatamente. eu conheço alguns casos aí que, enfim, cara, e aí, assim, a gente vê que nesse universo ali, você acaba fazendo um nivelamento no navio, né? Então, assim, você sabe que todos aqueles músicos ali, eles, não é que eles tenham os mesmos níveis, mas eles passaram pelo mesmo processo. Então, a galera consegue dialogar ali, consegue se organizar dentro desse mercado, né? E é valorizado, né, cara? Exatamente. Exatamente. Cara, é impressionante. Eu, quando comecei a tocar, especialmente na Royal Caribbean, que é uma empresa que tem set de big bands, tem set de jazz, né? Os outros navios que eu tinha tocado eram mais shows fechados, né? Shows da casa, né? Shows prontos, não sei o quê. Então, era diferente, né? Na Royal Caribbean você toca mais jazz, toca mais coisas que tem improvisação, não sei o quê. E nos primeiros shows, assim, as primeiras apresentações da orquestra, especificamente, eu ficava meio coisa assim, porque você tocava e a galera de silêncio, sabe? O público todo em silêncio, assim, parecia que eu não tava gostando. Eu ouvindo, né? Eu, assim, na minha cabeça. Falei, caraca, será que a galera não tá gostando, cara? O pessoal tá em silêncio, tá acostumado com a galera que falando pra caraca, não sei o quê. A gente tocando e a galera falando pra caraca, a gente, pô, conversando, não sei o quê. Deixa a galera lá, um silêncio, o bicho todo mundo prestando atenção, assim, quieto. Bicho acabou um cara acabou de improvisar meu palma pro cara. O outro cara acabou de improvisar palma pro cara. Independente se o improviso foi bom, não tem, normalmente não tem improviso ruim, né? Mas independente do improviso, o cara, pô, recebe as palmas. E você acaba de tocar, bicho, palma pra caramba, sabe? Acabou o show, viu uma galera falar com todo mundo. Poxa, que legal o som de vocês, pô, que prazer, meu filho é músico. Ou então eu estudei música estudei piano quando era pequeno, estudei trompete, estudei saxofone, sabe? Porque é uma galera que sabe apreciar mais a música e valoriza isso, sabe? Pô, você é músico, que legal, pô, você é baixista, pô, eu gosto muito do seu instrumento, sabe? Você sente a valorização, você sente na pele a valorização da galera
tanto da galera que trabalha no navio, assim, tem a galera que fala, pô, músico não faz nada, isso aqui. Mas, pô, quando sabe que você é músico da caraca, você é músico da orquestra, cara. Ainda mais quando você é brasileiro, é mais ainda, né? Porque normalmente o brasileiro, quando vai para o navio, agora isso está mudando, graças a Deus. Né? E graças ao estudo da galera, a dedicação, a galera tem mais brasileiros na orquestra. Mas não é uma parada que era. Interferência é uma coisa? Tô vendo um barulho. Normalmente não tá é começando a chover comum. aqui. Ah, tá. Não é comum o brasileiro na orquestra. Normalmente o brasileiro vai para trabalhar, sei lá, no restaurante, para trabalhar na limpeza, ou trabalhar no housekeeping, né, que é a galera que faz a arrumação das cabines, entendeu? A galera que trabalha no restaurante, enfim. Normalmente o brasileiro está nessas funções, né? Aí você chega lá e, pô, a galera te vê, não sei o quê. E aí, cara, beleza, não sei o quê, papapá. O brasileiro, beleza, pô, maneiro. Você trabalha de quê? Você tá fazendo o quê aqui? Trabalha em que área você tá? Pô, eu sou músico, cara, sou da orquestra. Pô, da orquestra, bicho. Brasileiro da orquestra, pô, que legal, não sei o quê. Sabe, a galera ainda fica meio espantada. Né? Dessa vez que eu fui, eu encontrei bastante brasileiro. Trabalhei com 4 brasileiros, né, na orquestra. Foi bem legal. E ver que cada vez mais tem mais brasileiros adentrando esse mercado tão promissor, né? Que cresce cada dia, cada ano cresce mais, cada ano tem mais vaga. Na empresa que eu trabalho, que é a Royal Caribbean, acho que é o maior grupo de navios de cruzeiro do mundo, é a Royal Caribbean. Só a Royal Caribbean tem 27 navios. Esse Icon of the Seas é o maior navio do mundo, é da Royal Caribbean. Né? Já tem um encomendado para o ano que vem. Estão construindo um para o ano que vem já, para inaugurar no início do ano que vem. A média é tipo lançar um por ano, né? Inaugurar um por ano. E fora os outros outras empresas que fazem parte desse grupo também, e que vão lançando navios novos. Então, isso só essa companhia. Existem dezenas de companhias espalhadas pelo mundo que cada vez estão investindo em navios não tão grandes como esse, mas de menor porte, e que vão abrigar dezenas de outros músicos nesses navios. Então é um mercado que cresce e não para de crescer, né? Pô, que legal, Luiz. Poxa, cara. Cara, maravilha, cara. A intenção dessa live hoje foi realmente para mostrar para a galera, né? Esse mercado que tem para os músicos, né? Principalmente o músico brasileiro, que às vezes não sabe o que fazer e tudo mais. Então, assim, estudar muito, né? Ler muito, falar inglês, né? Que são coisas que a gente às vezes vai deixando de lado. Eu, particularmente, você sabe disso, eu tive essa questão, né? Mandei meus vídeos, aquelas coisas todas e tal. O pessoal até marcou lá a opção, mas aí, pô, é exigência mínima, falar inglês, né? Aquela coisa toda, então rodei aí, porque sabia um pouco de inglês ali, mas eu tinha certeza que, sabe quando você sabe assim, falei, cara, não vou conseguir me comunicar, então é aquele inglês de quero ir no banheiro, para não passar fome, vamos dizer assim, né? Claro. Passar. Pode crer. Então, assim, aí, pô, encontrei você aí, cara, e eu acho que é aquela coisa, se preparar, né, bicho? Então a gente vai vendo que, pô, falta isso, vamos ajustar isso, tem que sentar. Eu sempre falo com meus alunos aqui que é o seguinte, cara, a gente tem que fazer o treino SDB, que é sentar, SAB, sabe? Sentar a bunda. É isso aí, exatamente. Cara, exatamente isso. Estudar, bicho, estudar. Horas bunda. SAB, horas sentar bunda. a bunda. O Rogério fala assim, horas bunda também. Ele usa esse termo, né? Horas bunda mesmo, sentar e estudar, é exatamente isso. Vai ter exatamente dia que isso. vai dar uma raiva, você vai desanimar, você vai querer falar, mano, vou, sei lá, vou fazer outra coisa e tudo mais, mas eu acho que a persistência é que leva a gente a viver disso, a se organizar com isso, né, cara? Exatamente, cara, eu já pensei várias vezes, várias vezes, pô, de estudar, de estar estudando e não ver, às vezes
você quer o resultado rápido, sabe? Você quer uma coisa que não tem como ter um resultado rápido, bicho. Por exemplo, o inglês. O inglês é claro que dentro do navio você vai ver que seu inglês, independente do nível de inglês que você esteja, sabe? Se você vai entrar com nível de entender, não sei o quê, para poder conseguir embarcar e conseguir trabalhar. Mas você vai perceber que quando você estiver embarcado, meu irmão, o seu inglês vai estar um salto, mas um salto gigantesco em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque toda a sua comunicação ali dentro do navio é em inglês. Então você vai ser forçado a falar inglês, senão o cara que é ucraniano não vai te entender. O cara que é russo não vai te entender. O cara que é americano não vai te entender. Sabe? O cara que é cubano não vai te entender. Então vai entender um negocinho ou outro. Sabe? O que eu fiz? Meu contrato no segundo contrato da MSC, que é muito brasileiro e muito latino, né? Então, o que é natural quando você chega dentro do navio? É se o cara não ser policial, ele vai procurando a tribo dele. Se é brasileiro, você vai, pô, onde tem brasileiro, achei. Tu vai, corre para ali. E acaba se metendo no meio dos brasileiros e fica ali no seu conforto, não sei o quê, sabe? Quando vai sair, você sai com brasileiro. Você vai jantar, você janta na mesa com brasileiro. Vai tomar café com brasileiro, sabe? Aí você não desenvolve. Aí você não desenvolve. Então, o que eu fiz? Falei, cara, claro que eu vou falar com todo mundo, de vez em quando a gente vai sair junto, não sei o quê, mas eu vou pra dentro e vou ficar o máximo próximo da galera que fala inglês, sabe? Não tinha tantos nativos, tinha uma menina que era americana, duas inglesas, acho que era basicamente isso. Os italianos falavam inglês com a gente. E o que eu fiz com a galera latina? Com a galera latina eu só falava inglês. Eu sei que se eles falassem espanhol comigo e eu forçasse um pouquinho, eu conseguiria entender. E cada dia eu conseguia entender mais a ponto deles falarem só em espanhol e eu falar meio portunhol e a gente se entender ali e ficar tudo certo. Mas eu falei, não, cara, eu vou falar com os espanhóis só em inglês. Sacou? E foi o que eu fiz. Na banda tinham 3 espanhóis. Era eu brasileiro, mais 3 espanhóis. Então falava. A pianista era espanhola, mas ela não falava inglês, né? Você lembra como ela conseguiu terminar o contrato lá, mas o batera e o guitarrista eram batera espanhol, o guitarrista cubano, a gente só se falava inglês, entendeu? Então eu fiz isso do início do contrato ao fim do contrato, fiquei quase 7 meses com ele, a gente junto todos os dias e só se falava inglês, e assim como os outros também, tinha outros espanhóis, então, mas assim, pra mim, eu só falava inglês com eles, e cara, o meu inglês deu um salto, assim, absurdo, mas eu senti a necessidade de começar a estudar. Eu falei, cara, só o inglês daqui de dentro não vai ser suficiente, eu preciso de uma professora, um professor, para poder falar o que está errado, se a pronúncia está errada, como que eu devo melhorar. Ninguém vai fazer isso numa conversação. Imagina, o cara eu tô conversando com você e toda hora você fala, pô, cara, essa palavra aí não é isso aí não, é isso assim. Eu continuo falando, não, cara, peraí. Essa frase aí você não fala assim, não. Você fala assim, não tem diálogo, né, cara? Não há diálogo assim. Então, se a pessoa tá te entendendo, ela vai deixar você falar certo ou errado, o importante é ela tá entendendo, né? Então, falei, cara, preciso de um professor exatamente para me guiar, para me dizer o que está errado, me ensinar. Então, eu comecei a estudar desde 2022 e venho estudando até agora. Só dei uma parada agora no final do ano, mas já estou para voltar. Minha professora estava grávida, né? Acabou de ter neném, então vou dar esse tempo, né, de resguardo, assim, de um mês mais ou menos, e já estou voltando a estudar de novo. Quem que é a tua professora? Cara, minha professora Sheila, ela é daqui da área, é daqui de São Gonçalo também, ela tem mestrado em educação. Eu estudo inglês com uma professora aí do Rio, chamada Monique Alves. Legal. Pô, maneiro. Pô, eu senti faço necessidade. 2 aulas na semana com ela, cara. Eu também faço 2 aulas por semana. 2 aulas por semana, exatamente para dar aquela intensificada. Por quê? Porque quando eu estou embarcado, tudo que eu estou aprendendo ali, acabou a aula, já posso praticar, sacou? Exatamente. Acabou a aula, já estou
eu já tô praticando, já tô experimentando, pra ver se a galera tá entendendo o que eu tô falando, sabe? E é muito legal isso, você ter essa. Porque é diferente de você só ter a prática na hora da aula, né? Você vai desenvolver, ter uma, uma, uma margem de crescimento, né? Um teto de crescimento. Agora, quando você pratica todos os dias, ou falando com pessoas diferentes, seu crescimento é muito mais rápido, né? Ô Luiz, isso é para o inglês, isso é para música, é para tudo, né, cara? Tocar em grupo, aquela coisa toda. Cara, eu quero te agradecer aí, bicho, pelo seu tempo, entendeu? Pô, meu Foi amor, meio inesperado aí, mas vamos fazer mais vezes, vamos falar mais vezes aí, que eu acho que é um mercado que tem que ser falado, tem que ser divulgado. E olha que bacana, cara, igual a gente estava comentando agora, tá sendo divulgado por músicos brasileiros, né, cara? Galera que tá indo fazer o negócio, galera que tá falando inglês, galera que tá tocando em teatro, a galera tá aí, bicho. E é possível, o negócio é esse, é encontrar um nicho e seguir ele. Obrigadão, cara. Não, exatamente, cara. E assim, eu acho que você não é obrigado, assim, galera, pô, o pessoal não fala muito sobre esse mercado. O cara que trabalha, tem gente que trabalha há 20 anos, tem brasileiros que trabalham embarcado há 15 anos, 20 anos, mais de 20 anos, 10 anos, 5 anos, e o cara simplesmente fecha a boca e não fala nada. Tudo bem, o cara não é obrigado a falar, não é obrigado a divulgar, não é obrigado a ensinar ninguém. Mas também, mas assim, eu decidi fazer isso, cara, porque primeiro que eu encontrei um cara fazendo isso na internet que me ajudou muito, que é o Rogério Salles. Se não fosse ele, de repente, meu caminho, de repente conseguiria chegar lá também, mas o meu caminho seria mais longo, né? Mas por causa de uma pessoa que se propôs a ajudar outras pessoas, você vai no YouTube, o cara tem mais de, sei lá, quase 10 horas de conteúdo gratuito no YouTube falando só sobre isso, né? Falando como ser músico cruzeiro, como proceder, documentação, não sei o que o cara deve fazer, o que o cara não deve fazer. O que eu tive que desenvolver sozinho foi a parte técnica, a parte da leitura, né, a parte do estudo dos estilos, né, a parte da improvisação, a parte do inglês foi o meu corre, eu que tive que fazer isso. Mas porque alguém se dispôs a fazer isso e ajudar as pessoas, facilitou muito a minha vida e a vida de uma galera. Eu falei, cara, por que eu não posso fazer isso também? Né? Então, pô, de vez em quando eu tô fazendo uma live, simplesmente para trocar uma ideia com a galera, independente de ter curso para os baixistas ou não, eu vou continuar fazendo isso exatamente para ajudar a galera, sabe? Para quem tiver pergunta, quem tiver uma dúvida, chegar lá e perguntar, o que a gente souber, a gente responde. O que a gente não souber, o que eu não souber, eu vou pesquisar para poder responder da próxima vez. E é isso, a gente vai se ajudando, sabe? Acho que esse é o grande lance. Ô Luiz, maravilha, cara. Obrigado aí. Vamos falando, né? Vamos se organizando, estudando muito. E é isso aí, cara. Agradeço aí seu tempo. E vamos que vamos. Vamos fazer música. Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Quando você quiser, estamos ordens. Obrigado, mano. Valeu, viu? Abração. Tchau, tchau. Abração. Tchau.